Qual a última vez que você se consultou com um oftalmologista? Saiba que fazer exames de rotina frequentemente é fundamental para garantir uma visão saudável, principalmente quando a doença é o glaucoma. Esse distúrbio vai evoluindo com o tempo e pode causar cegueira irreversível. No programa de hoje, saiba mais sobre essa enfermidade. Eu queria saber o que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença multifatorial que afeta o nervo óptico, que pode levar à cegueira, caso não tratada. É uma doença que nos últimos 20, 30 anos está sendo melhor diagnosticada e nos aparenta um certo aumento da frequência dessa doença nos nossos consultórios, mas acredito que seja pela maior facilidade dos nossos pacientes em ter o acesso ao médico e o médico está executando os procedimentos diagnósticos com mais, vamos dizer, rapidez. É uma doença que causa uma cegueira periférica, ela não causa cegueira central, ou seja, catarata causa cegueira central, lesões na córnea, opacidades na córnea, como ceratocone, causam cegueira central, mas a glaucoma causa cegueira periférica. Então você pode ter uma visão perfeita e ter glaucoma. Essa é a maior preocupação, porque é uma doença silenciosa. Quais são os tipos de glaucoma? Podem ser primários e secundários. O mais frequente é o primário, 90% dos casos. E os secundários são devido a um trauma, um uso de um remédio, pós uma cirurgia. São situações, vamos dizer, inesperadas. Ou também pode ter os chamados congênitos. Então, tem algumas doenças que você nasce com malformações do olho que podem estar associadas com o glaucoma. Como é feito o tratamento? O tratamento do glaucoma, a princípio, ele é feito de forma conservadora, ou seja, através de colírios, orientação e acompanhamento. Nós temos uma gama imensa de abordagens. Nós temos os procedimentos cirúrgicos. Dentro desse grupo de procedimentos cirúrgicos, nós temos vários tipos de cirurgias. Nós temos as chamadas cirurgias filtrantes, que essas também se subdividem em diversas outras. A depender do tipo do glaucoma, vamos dizer, se é um glaucoma congênito, a abordagem é diferente, tem uma determinada abordagem cirúrgica já inicial em relação aos outros, que é o primário, como eu mencionei anteriormente, que você faz com tratamento conservador, inicialmente com colírios. Isso, quem corre mais risco de ter glaucoma? A gente tem alguns grupos que podem correr mais risco de ter glaucoma. Pacientes míopes, são uma maior associação com glaucomas, diabéticos, pós-trauma, uso de corticosteroides, são grupos que podem ter uma associação serem portadores de glaucoma. Sim, familiares. Quando você tem um familiar portador de glaucoma, de primeiro grau, você tem uma associação de 15%, segundo grau, de 5% a 10% de ter um surgimento de glaucoma. Hipermétropes altos também são pacientes com aqueles graus que, quando a gente olha para o olho amplia, são as chamadas lentes hipermétropes. Quando a gente olha para o olho de uma pessoa e o olho diminui, a gente já observa que é um paciente míope. É uma forma grosseira de avaliar o grau, só no processo de inspeção, de olhar o paciente. É verdade que alguns colírios podem causar glaucoma? O colírio, quando em automedicações, podem sim gerar glaucoma, principalmente medicamentos à base de corticosteroides. São colírios que você usa para tirar aquele olho vermelho. Nós estamos desenvolvendo um trabalho, por sinal, aqui na comunidade, em Juazeiro, em Petrolina, para avaliar a automedicação. É a sugestão. O paciente chega numa farmácia e diz que está com olho vermelho e recebe um colírio de corticóide. Então, o farmacêutico não sabe o mal, ou melhor, o balconista, o mal que está apresentando esse paciente, o paciente também não desconhece o mal que vai correr. Esses corticoides, eles podem aumentar a pressão do olho e podem gerar catarata. Qual o principal sintoma da alta pressão no olho? É bem inespecífica. Às vezes é lacrimejamento, é uma sensação de peso, às vezes é uma sensação de dor, que é muito inespecífico. Por isso que é o grande risco da gente ser portador do glaucoma e não saber. E o que você tem que entender também é o seguinte, o glaucoma ele tem curvas. Por exemplo, existem situações que a gente tem a chamada pressão intraocular aumentada, é o hipertenso ocular. Nesse grupo, 5 a 20% em 5 anos podem caminhar para glaucoma.
Então precisa de acompanhamento para poder ver se esse paciente pode migrar. Porque pressão de olho alta hoje em dia é fator de risco, não fecha diagnóstico. Eu posso ter glaucoma e ter uma pressão de olho normal, que também existe o glaucoma de pressão normal. Quais são e com que frequência devem ser feitos os exames de rotina? Olha, a gente sugere que os exames, ao nascer, a gente fazer o primeiro exame, ou seja, nos primeiros 2 meses você já faz um glaucoma congênito. Você consegue ver se tem uma malformação no olho, então você consegue já fazer uma certa prevenção. Em relação a glaucoma em si, você medir nos primeiros 10 anos de vida, convém medir na primeira década, quando tem o histórico de família com portador de glaucoma. E quando você tem glaucoma na família, eu acho que precocemente a partir dos 20 anos, se tiver pressão alterada, acompanhar anualmente. Mas na população em geral, o glaucoma surge mais a partir dos 40 anos de idade. Esse sim é uma população que está mais susceptível ao desenvolvimento do glaucoma. As estatísticas que nós temos do Ministério da Saúde vamos dizer assim, não são fidedignas, porque a gente acha que 7% da população é portadora de glaucoma, mas isso não é um dado, vamos dizer assim, com segurança para se falar. A perda causada pelo glaucoma é reversível? A perda da visão causada pelo glaucoma, ela não é reversível. Esse é o maior risco do glaucoma, é uma causa de cegueira irreversível. Você não consegue restituir a visão da pessoa. E o pior é que essa visão você perde a partir da periferia e vai para o centro. Então, é uma visão que a gente não vai conseguir recuperar. Então precisaria, vamos dizer, uma abordagem precoce para evitar minimizar esse dano. E outra coisa que tem que se lembrar é o seguinte: o processo de envelhecimento do olho, a cada 10 anos, 1 milímetro de mercúrio da pressão do olho da gente aumenta. Então, olha, se você tem uma determinada pressão já suspeita e você deixa aquilo passar sem um acompanhamento de perto, a partir de determinados anos, 20, 10 anos, você vai começando a ter uma piora progressiva dessa situação, caso não seja tratada. Outro detalhe é que a cada milímetro de mercúrio que você trata, que consegue baixar da pressão do olho, a unidade de medida da pressão do olho se chama milímetro de mercúrio, a gente consegue dar sobrevida de visão em torno de 10% a cada 1 milímetro. Existem alimentos que ajudam na saúde dos olhos? Sim, existem alimentos que têm associação, os carotenos com a saúde dos olhos, mas a alimentação em si, ela tem que ser variada. Vitaminas B, C, a vitamina B, B12, a vitamina C, vitamina A, vitamina E, são vitaminas que contribuem sim. E tem os oligoelementos também, que são associados com prevenção de algumas doenças oculares. Não especificamente o glaucoma, mas sim doenças relacionadas à mácula. Continue com a gente, porque no próximo bloco tem informações sobre a cirurgia de glaucoma, a prevenção e a importância da continuidade do tratamento. Nesse segundo bloco, vamos falar as opções cirúrgicas do tratamento do glaucoma e quais são as opções de tratamento clínico também do glaucoma. Bem, as opções cirúrgicas do glaucoma, elas são várias. A mais usada é a cirurgia filtrante normal, chamada trabeculectomia. Você pode fazer até 2 cirurgias dessa no olho e ter uma resposta de melhoria da pressão do olho. É uma cirurgia que tem um maior risco de falência? Sim, ela pode ter uma porcentagem maior de falência em 5 anos. Em função de fibrose, mas hoje em dia a gente usa alguns produtos chamados antimitóticos que dão um maior prolongamento dessas cirurgias. Mas recentemente tem surgido as chamadas cirurgias microinvasivas, que são cirurgias que você coloca uma espécie de canaletas bem pequenininhas chamadas stents, que também simulam a mesma função dessa cirurgia filtrante. Tem a mesma função, ou seja, você tenta tirar um líquido que está dentro do olho, que aumenta a pressão do olho, que é o humor aquoso,
e transferir para o espaço subconjuntival. A depender do grau de estádio da doença glaucomatosa, as cirurgias filtrantes elas são ineficazes. Aí tem as cirurgias das implantações dos chamados tubos filtrantes, tem os tubos de Malteno, tem diversos epônimos que nós usamos em oftalmologia. São ferramentas que fazem uma drenagem maior, mas o prognóstico em olhos já são bem reservados quando essas ferramentas são indicadas. E temos também, em última instância, naqueles olhos dolorosos pelo glaucoma, é você fazer a chamada crioterapia. É você tentar, vamos dizer, minimizar o aumento da pressão do olho pela destruição do local onde gera a produção do humor aquoso, que tira o corpo ciliar. Mas isso eu falei numa graduação vamos dizer, de estádios de gravidade. Não é indicado o tratamento cirúrgico em primeira mão, de primeira vez. A depender do estádio que o paciente chega, a gente vai sim fazer, talvez, e do tipo de glaucoma, por exemplo, se for um glaucoma de ângulo aberto, foi o que eu mencionei mais, a gente pode fazer essas abordagens quando a falência do tratamento clínico, ou seja, com os colírios. Mas a gente tem um glaucoma de ângulo estreito, que precisa ser exaltado, que às vezes um procedimento preventivo com laser, com IAG laser, que é um aparelho desse tipo aqui, você consegue fazer uma comunicação entre uma câmara do outro olho e evitar a elevação súbita da pressão. Se isso não resolver, sim, nós partiríamos para cirurgias associadas. Até a cirurgia de catarata, ela pode ser associada com um tratamento adjuvante no controle da pressão do olho. Outro detalhe é o uso do colírio. O uso do colírio é o mais importante. Quando o paciente chega a mim com a pressão do olho alterada e com sinais sugestivos de glaucoma, ou seja, o glaucoma é baseado numa tríade: pressão de olho, que é fator de risco em si, alteração de campo e alteração de nervo óptico. Então, a alteração de nervo óptico é um aumento da chamada escavação do nervo óptico. Se essa escavação está aumentada, provavelmente houve uma destruição de fibras. Então, às vezes, isso vai surgir associado no campo visual, que é o outro exame que a gente tem que fazer para poder fazer o acompanhamento. A partir daí, você vai iniciar o tratamento clínico. Esse tratamento clínico, ele se baseia em colírios. Nós temos várias classes de colírios, nós podemos associar até 4 colírios no olho. Quando o paciente chega no terceiro colírio, ele já está com forte indicação de haver uma abordagem cirúrgica, porque em função de que 4 medicamentos associados já não está respondendo bem à terapêutica clínica. Agora, o mais importante do glaucoma, uma vez prescrito, é a perseverança do paciente. Os trabalhos têm mostrado que a falência dos tratamentos, os pacientes desistem do tratamento, ou seja, eles esquecem, porque ele está bem, ele não sente dor, não sente ardor, salientando que em alguns medicamentos tem alguns efeitos colaterais, que é a irritação do olho, o olhinho fica vermelho, o olhinho cresce o cílio, fica escurinho ao redor do olho, que isso não é nada demais, é apenas estético, em função do bem que traz esse paciente o controle da pressão. E acompanhamento com consultas de 6 em 6 meses, a depender do grau de gravidade. O paciente, uma vez operado de uma cirurgia de glaucoma, o paciente ele vai ter que ter os seus retornos programados. Porque essas cirurgias, elas podem produzir, vamos dizer, um excesso a mais de drenagem. O olho pode ficar muito hipotônico. Ou então o olho, ou aquela cirurgia não pode drenar. Então é um sistema de controle, você tem que fazer o pós-operatório. Geralmente, acompanhamentos semanais no primeiro mês, para poder ver se a cirurgia está patente, se a cirurgia está funcionante. E fazer os acompanhamentos semestrais. O paciente, uma vez diagnosticado com glaucoma, você tem que estimular ele a perceber que a doença ela é progressiva, que ela tem controle. Eu dou um exemplo bem claro, olha, diabetes e pressão alta, se a gente tomar cuidado, a gente morre de velhice. Mas glaucoma você também pode morrer de velhice vendo bem, enxergando bem. Para a prevenção de glaucoma, o que eu acho mais importante é uma consulta oftalmológica bem feita. Ou seja, a consulta oftalmológica não se retrata apenas em fazer o exame do grau do olho do paciente. É apenas você tem que medir a pressão do olho do paciente, você tem que ver o fundo de olho desse paciente e você ver se tem indícios, pela história clínica, lógico, associado, de sinais de tratamento, ou se precisa necessitar o tratamento. Então, exames em óticas,
é um grande mal que está tendo para a gente, ou seja, essas pessoas prescrevem óculos, e óculos você termina cego por glaucoma usando um excelente óculos. Gravem isso. Então é importante medir a pressão do olho, certo? E esse acompanhamento, uma vez feito, que a gente estimula o paciente a manter o uso do colírio ou fazer os retornos para poder ver se está havendo uma progressão ou não dessa doença.